Eu sei que esse tabaco você não encontra mais, tá? Dunhill Black Aromatic. Mas eu quero deixar o review e a avaliação, as minhas opiniões desse tabaco, mesmo assim, registradas. Então você já sabe, se quiser saber um pouco mais sobre esse tabaco, pegue o seu cachimbo, seu tabaco da vez, acomode-se e nos acompanhe. Dunhill Black Aromatic. Essa é a última lata que eu tenho desse tabaco, eu tinha 3 dela. Eu fumei já 2, né? Nesse tempo que eu tenho. Na verdade, eu comprei essas latas em 2003, ou seja, quase 16 anos guardadas. Essa eu abri recentemente, mas esse sempre foi um dos meus tabacos prediletos. Apesar de ser aromatic, ou seja, uma mistura aromática, eu vou explicar por que eu gosto dela, tá? Por enquanto, deixa só eu colocar aqui no meu cachimbo. Aliás, aproveitando o cachimbo da vez, é um Comois. O modelo dele, eu fiz até um desenho, é um cachimbo brandy. Brandy é interessante que você pode reparar, porque o corpo dele lembra uma taça de brandy, ou seja, uma taça de conhaque. Então ele é bem interessante esse formato, né, de cachimbo. E ele tem as paredes do fornilho um pouco mais espessas, principalmente embaixo, o que torna esse cachimbo ótimo, por exemplo, para tabacos flake ou tabacos que tendem a esquentar um pouquinho mais durante a fumada, como é o caso dos aromáticos, tá? Então vamos lá. Enquanto eu vou colocando aqui o meu Dunhill, ele estava um pouquinho úmido, então vê que interessante. Eu deixei aqui um pacotinho de Boveda. Na verdade não é um Boveda, é um similar a um Boveda, mas só por um tempo, tá? Porque a umidade de tabaco, ela não deve ser tão alta quanto a de charuto, né? Que charuto, por exemplo, a gente sabe que deve ficar entre, sei lá, 65 a 72, 75 no máximo de umidade. A umidade boa para tabaco de cachimbo fica entre 18 a 20% só de umidade. Então, é até melhor você fumar ele um pouquinho mais seco, não tão seco, né? Tá? Então, ó, esse tabaco, o corte dele é o famoso ribbon, né? Corte em tiras. Eu vou mostrar aqui para vocês, a lata ainda está quase cheia e pode ver que é um tabaco bem escuro, né? Por isso ele tem o nome Black e também por causa do conteúdo dele que eu já vou falar já para vocês. Deixa eu só aproveitar aqui e acender o meu. Então, só falando, é um Comois Special Make. É o modelo dele 668. Ele é um brandy, bent brandy, na verdade, porque ele é levemente curvo. E o detalhe legal dele é a piteira transparente. Essa piteira, ela era preta. O duto da piteira era preto, mas de tanto colocar o escovilhão áspero aí, a tinta foi saindo. Tem uma boa fumaça, né? Bem espessa. Então, só falando sobre esse tabaco, o tipo dele, ele é uma mistura aromática. Conteúdo dessa mistura é burley, tabaco oriental turco e 2 tipos de Virgínia. A questão de agente flavorizante ou de sabor, ele tem, porque ele é um aromático. Mas eu já vou falar para vocês a respeito disso. O corte ribbon em tiras, né? E aí sim, as notas a frio, ou seja, eu tenho aqui anotado, né? Sempre que eu faço aqui o review, eu já fumei várias vezes os tabacos, eu deixo eles anotados, as minhas impressões. Mas ó, o cheiro, o aroma dele a seco, ele lembra muito frutas vermelhas, tipo cereja, mas não aquele aroma artificial, químico, né? Como alguns tabacos, por exemplo, um deles que eu vou fazer o review logo em breve. É um cheiro de fruta mesmo, natural, tá? Eu não sei que tipo de agentes aromatizantes eles colocam e não posso afirmar que é cereja ou frutas vermelhas. Na verdade, eu sinto um pouco de frutas vermelhas,
Um pouquinho talvez de frutas escuras, né? Tipo ameixa, figo, lembra levemente. Um adocicado de baunilha, não tanto caramelo, né, açúcar, mas um adocicado mais de baunilha. E eu sinto algo diferente que provavelmente vem dos orientais turcos que eles utilizaram nessa mistura. Essa mistura, por ser mais antiga, eu não sei quem fabrica, mas ele não diz aqui também. Provavelmente deve ser ainda da Murray, não deve ser da STG. Até porque esse tabaco já não está mais à venda há um certo tempo, tá? Eu lembro que logo depois que eu comprei esse e esses outros aqui que eu já vou mostrar, eu tenho... Era uma outra linha também de Dunhill Aromatic, que é o amarelo, que eu vou fazer o review desse tabaco também. Inclusive um deles a gente abriu, acho que logo um tempão atrás, no início do canal, num vídeo que a gente fez um encontro em São Paulo. Foi até o Alfredo Maia que abriu. Aliás, um abração para o Alfredo. Essas duas latas já estão vazias e eu ainda tenho uma fechada, lacradinha. E aí essa eu abro depois para a gente fazer o review aqui também no canal, tá? Então eu comprei 3 daquele e 3 desse. Já foram 2 daquela e 2 dessa, e essa já é a última. Ela está quase cheia, mas logo logo termina, né? Então, ele tem esse aroma de oriental também, né? Um pouquinho apimentado, mas lembra um pouco de terra, cheiro de terra. Então ele é um pouco terroso, tá? Vamos lá, deixa eu voltar então a fumar aqui. Fiz a pré-acendida, né? Olha, de início, mesmo quando a gente acende, o aroma frutado ele é bem nítido, bem presente. Mas também você consegue sentir muito bem o tabaco. E essa é uma das razões pelas quais eu gosto muito desses dois aromáticos. Que o agente flavorizante, né, que dá sabor, ele não é muito forte. Ele parece ser muito mais natural. Ele não tem nada de químico. Então quem predomina ainda é o tabaco. Então ele é um aromático, mas bem suave. Queria falar então um pouquinho sobre a Dunhill. Para quem não sabe, em 2016 a Dunhill anunciou que iria se retirar dos negócios de tabacos e cachimbos. No ano seguinte, né? E em 2017 realmente eles se retiraram e pode reparar que hoje, se você vai atrás de qualquer tabaco Dunhill, você praticamente já não encontra, né? Nas lojas online do mundo todo ou em qualquer tipo de tabacaria, está muito difícil encontrar tabaco Dunhill. Essa foi uma decisão um pouco, obviamente, um pouco não, bastante polêmica. Principalmente o pessoal do mundo do cachimbo, né? Porque a Dunhill, lá no início, ela era uma fábrica de acessórios automotivos. E depois que eles resolveram partir para o cachimbo, para tabacos, e aí sim o império Dunhill se fez, né? Sir Alfred Dunhill, ele tem várias patentes relativos a cachimbos, né? Enfim, ele inventou muita coisa e ele trouxe e agregou muita coisa à arte do cachimbo. Então todos nós devemos muito a ele. Então sempre eu falava, quando você vai comprar um cachimbo Dunhill, claro que o preço é mais alto do que os outros, mas por quê? Quando você compra um Dunhill, você não está pagando só pela qualidade ou pelo material, pela marca, pelo legado da marca, por tudo que a marca representa. Então exatamente por isso, por ter se retirado desse negócio, muitos cachimbeiros ficaram, claro, chateados, tristes, decepcionados e muitos ficaram com raiva até da Dunhill por ela ter meio que virado as costas para o ramo de negócios que praticamente fez o império crescer, né? Eu entendo essa posição. E eu tenho acompanhado, né, nos últimos tempos, nos fóruns de discussão de cachimbeiros, até no Pipe Club que eu faço parte, o pessoal conversando e querendo entender o porquê dessa decisão. Então, tem gente que acha que a Dunhill não quer mais ter a sua imagem atrelada, por exemplo, a tabaco, algo que é tão combatido hoje em dia. E eu não concordo com essa opinião, tá? Por quê? Porque a questão de cigarros, a Dunhill continua fabricando e vendendo.
Ou seja, por quê? Porque cigarro ainda dá lucro para a Dunhill. Diferente disso. Tabaco, cachimbo, não tá dando muito lucro para a Dunhill. Quer dizer, não estava, né? Então eu faço parte daqueles que acham que isso foi basicamente uma estratégia comercial. E a gente sabe, toda empresa ela vive e precisa buscar o lucro, né? Se não está dando lucro, está dando prejuízo ou está atrapalhando, eles poderiam estar, sei lá, focados em algo mais lucrativo, então eles simplesmente deixam de fazer. E eu acho que esse foi o caso. Claro que como cachimbeiro fico decepcionado, chateado com essa atitude da Dunhill. Porém, a gente tem que entender, né? A Dunhill hoje em dia continua com o seu negócio de roupas e acessórios de luxo. Tá? Tanto é que em Londres eles têm ainda, a loja deles, na verdade são duas. Numa esquina eles têm a Dunhill Tabaco, que ainda vende o que restou da produção, mas eles vendem também muitos charutos cubanos de outros países e também cachimbos e tabacos de outras marcas. É meio que uma tabacaria Dunhill. E na outra esquina, numa rua bem próxima, eles têm a loja de roupas, né, de vestuário e de acessórios. Então, para mim, foi uma decisão econômica. O que vocês acham? Deixa aí o comentário também, se vocês sabem de algo ou querem opinar também a esse respeito. Eu sempre acho e falo, né, para os meus amigos que assim, o poder não aceita vácuo. O que eu quero dizer com isso? A Dunhill saindo desse ramo de tabacos, né, que é a principal preocupação do pessoal hoje em dia, arrumar tabaco Dunhill. Principalmente para quem gosta, né, de certas misturas. Né. O que acontece? Há rumores, eu não posso afirmar com certeza, há rumores de que a própria STG, que é quem estava fabricando os tabacos Dunhill, eles vão continuar fabricando os mesmos tabacos, só que obviamente eles não podem comercializar sob a marca Dunhill. Então eles devem, não sei, criar uma nova marca e novos nomes dos tabacos, mas serão os mesmos. Dizem que eles voltam agora ainda esse ano, 2019, né? Vamos torcer para que isso aconteça. De qualquer maneira, existem outras duas marcas de tabacos. Uma delas, a Cheraton. A Cheraton, na verdade, é uma marca até mais antiga que a Dunhill, né? na parte de cachimbos e tabacos, e que eu não lembro quando, mas ela foi comprada pela Dunhill. E aí, quando a Dunhill anunciou que estaria saindo desse ramo de negócios, a própria família recomprou a marca da Dunhill e não perdeu tempo. Começaram um projeto de criarem receitas de tabacos muito, mas muito similares e próximas às do tabaco Dunhill. E hoje já estão comercializando alguns tabacos que seriam, entre aspas, os substitutos dos tabacos Dunhill. Eu ainda não consegui nenhuma dessas latas, mas eu devo conseguir daqui a um tempo, e aí eu vou experimentar, a gente pode ver se realmente são parecidas ou não. E às vezes pode ser até melhor, a gente não sabe, né? Muita gente que fumava os Dunhills antigos, ainda fabricados pela Murray, dizem que eles eram bem melhores do que os fabricados pela STG. Eu cheguei a fumar alguns, mas assim, sinceramente, eu não lembro, assim, comparando com os de hoje. Talvez esse daqui, claro, é muito bom, mas eu não consigo comparar esse com nenhum hoje em dia, tá? Esse tabaco é excelente. Assim, como aromático, para mim ele é ótimo. Por quê? Porque exatamente não tem aquele químico. Ele é um aromático muito natural e mais suave, tá? Então a Cheraton é uma dessas marcas. E a outra, se eu não me engano, é a Robert McDonnell, que está tentando também criar receitas de tabacos muito próximos aos que eram da linha Dunhill. E de qualquer maneira, se a STG resolver voltar com as mesmas receitas, porque afinal de contas eles compraram as receitas e eles que fabricavam para a Dunhill, só não podem comercializar com a marca Dunhill. Se eles voltarem com marca própria, então o problema está resolvido, né? Como aromático ele é bem suave mesmo. Eu sinto muito mais a mistura, o tabaco, né? Virgínia Oriental, do que propriamente os aromas, apesar de eles estarem presentes.
Tem aquele cítrico típico de Virgínias. E um oriental levemente apimentado e mais terroso. Lembra um pouco a terra, né? O que eu estou tomando aqui é um chá que eu compro em lata no supermercado. É que a lata não está aqui. É um chá de capim-limão com cítrico. Ele é bem gostoso, bem suave. Chá gelado é uma ótima combinação com tabaco de cachimbo. Porque o cachimbo ele esquenta, a língua esquenta, e o chá gelado ele dá aquela neutralizada, né, na temperatura da língua e limpa a língua para você poder degustar melhor o tabaco. Quero aproveitar e deixar a resposta do quiz que eu fiz no último vídeo, aquele da bolsa, né, da Martin Vest. Acho que ninguém encontrou, ninguém quis responder. Não vi, pelo menos nos comentários até agora, nenhuma resposta, mas a marca de tabacos que utilizou São Bernardo em suas propagandas antigamente é a Saint Bruno, St. Bruno, né, Bruno francês. Então a Saint Bruno que utilizava cães da raça São Bernardo nas propagandas de tabaco. Gente, não vai deixando de responder essas perguntas não, porque lá na frente a gente pode ter uma surpresa, tá? De repente um sorteio, alguma coisa assim, só vai participar quem estiver respondendo e de repente quem acertar mais, né? Fica a dica, tá? Olha, vai deixar saudade. Já deixa, na verdade, né? Olha que lata bonita, né? Preta com essa fita em vermelho e o brasão da Dunhill aqui bem no meio, sem aquelas propagandas exageradas do tipo isso aqui vai te matar, isso aqui vai te deixar cego, não sei o que. Enfim. É engraçado, porque só o tabaco, né, pode causar cegueira. Diabetes não. Açúcar não, né? Tá. Celular também. Ficar no celular lá no escuro, logo que acorda, antes de dormir, isso também não pode causar problema de visão, né? Só que ninguém coloca propaganda no celular, no iPhone, no Samsung. Qualquer um que você vai comprar, você não vê a tarja lá, né? Quero deixar para vocês a pergunta, então, do vídeo de hoje, para vocês responderem aí nos comentários quem souber, tá? Essa pergunta é um pouquinho mais fácil. Existe uma marca de tabacos que usa um juiz, o desenho, uma foto de um juiz no seu logo. Se você sabe qual é, deixa a resposta aí, tá bom? E uma dica que eu quero deixar para vocês, principalmente para quem é mais iniciante, tá? Quem já fuma há muito tempo já sabe disso ou descobriu isso faz tempo. Sempre que você colocar o tabaco antes de acender, testa a puxada dele, né? Puxa algumas vezes, vê se a puxada não está muito fácil, mas também não está muito bloqueada. Ela tem que estar média. Sinal de que a compactação do tabaco está correta. Se você puxar e sentir ele médio, né? O fluxo do ar, nem muito fácil, nem preso. Se tiver muito fácil, compacta um pouco mais e testa novamente. Se tiver muito preso, pega lá a ponteira da sua ferramenta, solta, compacta de novo com menos força e puxa para testar. Então fica essa dica para vocês, sempre antes de acender. Bom, eu estou analisando aqui então as conclusões que eu cheguei. Enquanto isso, ainda vou levar um tempinho aqui fumando. Já já a gente volta com as conclusões, ok? Até mais. Vamos lá. As minhas impressões, então, sobre esse tabaco Dunhill Black Aromatic. Uma coisa que eu quero falar que é interessante, que o cachimbo, quando ele tem a piteira assim transparente, você consegue ver quando ele forma um pouquinho de líquido aqui e tem aquele som, né, que igual quando a gente chupa no canudinho e está terminando a bebida. Então é bem legal você acompanhar quando você coloca então o escovilhão para ele absorver essa umidade, você vê. Depois você retira, ele fica limpinho. Então, piteira transparente tem essa vantagem, tá? Vamos lá. Então, Dunhill Black Aromatic. Com relação ao corpo,
nota 2, tá? Ou seja, de suave a médio. Quanto ao sabor, o sabor nota 3 é o sabor médio. Ele tem o sabor de tabaco e um pouco do aroma, mas nada muito forte, daquele aroma de frutas, como eu falei antigamente, né? Lá, o aroma também é médio, não é muito exagerado, também não é ausente, então ele é nítido, tá? O room note, bom, esse é o ponto forte desse tabaco, né? O cheiro que fica na sala é um cheiro gostoso, não fica um cheiro muito de queimado, fica um cheiro mais frutado, bem aromático, e se você abrir a janela do ambiente que você fumou, pouco tempo depois o cheiro passa e fica tranquilo o ambiente. Nota final, 3. É um tabaco assim que eu compro, tá? Se tiver, primeiro, se encontrar, e se tiver em desconto eu vou comprar. Não é um tabaco que vai estar no meu rodízio, né? Diário, mensal, digamos, semanal, porque eu não fumo tanto aromático. Lembra, como eu disse para vocês, eu estou numa fase mais de aromático com lataquia, com mistura inglesa, né? Então, eu prefiro um pouco mais do que ficar só nos aromáticos. Por isso, nota final 3. A grande maioria dos tabacos vão estar nisso, nota 3 ou 4. Alguns excepcionais que eu gosto muito, nota 5. E os que eu não gosto, abaixo de 2, né? 2 ou 1. Ok? Vamos dar uma olhada então na roda de sabores? Bom, a característica mais interessante dessa roda de sabores, como vocês estão vendo, é a distribuição espacial dele. Pode ver que se você olhar os 4 quadrantes, ele está muito equilibrado. Ele tem um pouquinho em cada. Ou seja, isso é sinal do quão bem equilibrado essa mistura é, né? Do quão bem equilibrada essa mistura é. Então vamos lá. Primeiro ponto, né? Reparando sempre nos pontos. Herbal floral. Ele levou aí nota 3. Provavelmente por conta aí dos agentes aromatizantes e do próprio Virginia, né? Quanto à pimenta, o spice, né? Também levou nota 3, esse spice puramente dos orientais turcos. Com relação depois à baunilha, né? Vanilla, levou nota 4 porque dá para sentir, mesmo a frio, você sente quando cheira a lata um aroma muito presente de baunilha. Depois, notas de fruta tropical, né? No caso, frutas vermelhas, ou seja, esse é o primeiro aroma que você sente de cara, então nota 5. Depois ele passa ali um pouquinho por dark fruit, né? Tem gente que sente lá um pouco de figo, de ameixa. Dá para sentir, eu não consigo diferenciar bem. Eu sinto o cheiro da fruta que me lembrou frutas vermelhas, cereja, né? Mas para alguns pode ser fruta escura. Eu sinto isso mais a frio do que aceso. E, claro, levou nota 4 em termos de terroso. Dá para sentir bem o gosto do tabaco. Então ele é uma mistura aromática, porém diferente de todas aquelas que a gente conhece, tanto aqueles que a gente chama de tabacos drugstore, né, como Captain Black, Borken Reef, todos aqueles. E também diferente de alguns outros aromáticos bem adocicados, tipos da Peterson ou da Sutcliffe, né? Ele é um aromático diferente, ele é bem leve, bem suave. Então, claro, para quem que eu recomendo, não dá para recomendar assim porque não encontra mais esse tabaco, infelizmente. Eu procurei mesmo no eBay e não encontrei ninguém que esteja vendendo. Talvez tenha alguém aí que tem essas latas guardadas. Então quero agradecer a todos vocês que participam comigo desse projeto Tabaco Diário, que assistem, que dão os seus likes, que compartilham e que deixam seus comentários aí. Tá joia? Pessoal, muito obrigado, moderação sempre. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Sinal de que está certinho a compactação. Eita. Sinal de que... Então, só voltando para finalizar, porque eu não sei porque a câmera desligou.